Trago polêmicas, tipo, muita polêmica. E eu conheço bem essa briga porque depois de mais de 15 anos usando o Windows como sistema operacional, eu passei a usar o macOS em um MacBook Pro e pude entender todos os prós e contras que praticamente todo usuário consegue levantar dos sistemas operacionais mais famosos dos PCs. Mas, afinal de contas, Windows ou Mac, qual o melhor? Existe um melhor? Antes da gente continuar, deixa eu só falar do patrocinador do vídeo de hoje. Não é porque eu passei a usar macOS que eu deixei de lado o meu cuidado com a segurança, né? A gente sabe que a Apple vem tomando um espaço cada vez maior entre os sistemas operacionais e por conta disso existe uma série de brechas que vêm sendo descobertas pelos hackers, sendo a mais comum delas o adware. O Intego é um antivírus para macOS e para Windows que contém toda a solução que você precisa para deixar seu computador limpo, seguro e protegido. Só que hoje eu quero focar no pacote para Apple. Além do antivírus com atualização em tempo real 24 horas por dia, 7 dias por semana, o Intego também está disponível para o seu iPhone e iPad. Eles também oferecem outros módulos bem interessantes. Primeiro temos uma proteção NetBarrier X9, que é um firewall bem completo, seja para sua casa ou para usar no notebook quando você estiver em outras redes. O Content Barrier é um gerenciador parental e o Virus Barrier evita que você troque vírus com um computador Windows e vice-versa. E calma que ainda tem mais, porque o Mac Washing Machine te ajuda a limpar e organizar arquivos e o Personal Backup vai te salvar com a cópia de segurança dos seus arquivos mais importantes. É bastante coisa em um pacote só para te deixar limpo, seguro e protegido. E claro que a gente tem uma oferta legal disponível para o nosso público. Se você quiser pegar o Intego Premium Bundle X9 através do nosso link na descrição, você poderá aproveitar a promoção de volta às aulas com 50% de desconto. Então é só dar uma olhada aqui no link da descrição e passar a ficar tranquilo com seu Mac. E também com Windows, né? E agora bora pro embate do século, Windows ou Mac? Eu tenho pra mim que esse é aquele tipo de conversa que eu poderia ficar horas e horas discutindo sobre o Windows versus Mac, porque eu consigo listar uma série de coisas boas em um e outro, mas a real é que eu não saí completamente do ambiente Windows. Eu tenho meu desktop com o Windows 10 aqui atrás e nem tô completamente inserido no ecossistema da Apple, porque afinal de contas eu só tô com o MacBook Pro, eu uso o Android como smartphone principal, aliás. Dito isso, eu resolvi colocar alguns tópicos pra gente ir pontuando o que um tem de melhor que o outro, porque dependendo do seu objetivo, eu acredito que tenha sim um vencedor entre os dois. E gente, vamos ser sinceros, não é um sistema operacional que dita se você é melhor em fazer X ou Y, e sim a sua capacidade de aprendizado e resolução de problemas. Eu tô colocando os pontos altos e baixos que eu considero do meu dia a dia, mas eu tenho certeza que você sozinho pode identificar mais uma série de coisas boas e ruins nos dois sistemas. Então vamos lá? O Windows é o sistema operacional de desktops mais utilizado no mundo, com market share de mais de 77% contra quase 17% do macOS, quase 2% do Linux e um pouco mais de 3% de outros sistemas operacionais, como o Chrome OS, o FreeBSD e outros. Mas esse número isolado não diz nada. Inclusive no Brasil esse número sobe para 88% para Windows e quase 10% para macOS, evidenciando um pouco mais dessa diferença. O fato é que por conta do Windows ter uma fatia maior, existem mais desenvolvedores para a plataforma e, consequentemente, mais aplicativos disponíveis. Eu pude perceber isso mais a fundo na minha etapa de transição e eu comentei isso em um vídeo que está listado aqui nos cards. No caso do Windows, tem uma disponibilidade maior de soluções gratuitas e open source, enquanto no macOS você acaba tendo que pagar por uma coisa aqui e outra ali. Eu não julgo o fato de ter que pagar, até porque o desenvolvedor do app também precisa pagar suas contas, mas o fato de ter uma quantidade muito maior de usuários faz a quantidade de opções subirem também. E claro, a gente também pode olhar para essa questão de disponibilidade se olhar para o lado financeiro da coisa. Hoje em dia, para ter um macOS, você precisa de um computador da Apple ou se aventurar em um Hackintosh, que, convenhamos, independente da solução, acaba ficando bem caro.
enquanto do lado Windows, praticamente todo notebook e PC vendido, desde os mais baratos até os mais topzeiras, gamers, ultra finos e tudo mais, já vem com o sistema operacional da Microsoft instalado. Para efeito de comparação, o notebook mais básico no site brasileiro da Apple no dia da gravação desse vídeo é o MacBook Air com Core i3, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, que custa mais de R$10.000. Com esse mesmo orçamento, dá para levar para casa um Dell XPS 13 com Core i7, 16 GB de RAM e 1 TB de armazenamento e, claro, o design todo refinado da linha XPS. Claro que ainda tem outros modelos, como o próprio Lenovo S740, que o Bruno vem usando e adora, porque também tem um corpo bem refinado, mas tem uma placa gráfica melhorzinha, a MX 250 com 2 GB de RAM e custa R$2.000 a menos. Outra comparação seria pegar mais ou menos o mesmo hardware e olhar os valores. O que rola com o MacBook Pro de 16 polegadas, que tem um Core i7 de 9ª geração, 16 de RAM, 512 de armazenamento, placa gráfica Radeon Pro 5300M de 4 GB de memória e custa R$24.000. Do lado Windows, a gente encontra o S51 Pro da Samsung, que tem um Core i7 de 8ª geração e os mesmos 16 GB de RAM com 256 GB de armazenamento, mas possui uma GTX 1650 com 4 GB de RAM, que já é bem interessante. O preço? R$8.800. Ou seja, se comparar com o MacBook Pro, dá para comprar dois S51 Pro e ainda sobra grana para fazer o upgrade de SSD e memória RAM. Outra coisa que eu preciso comentar é sobre o design dos sistemas operacionais, porque eu sinto que o Windows, mesmo depois de todo o refinamento com o Windows 7, depois o 8 e agora com a 10ª versão, ainda fica um tequinho atrás do novo Big Sur. Eu sei que esse ponto é completamente subjetivo e vai de gosto de cada um, mas o macOS mais novo trouxe uma série de mudanças visuais para o sistema que eu gostei bastante. Claro que a minha análise desse quesito passa pelo fator novidade do macOS na minha vida, mas tirando o Windows Explorer, que é bem mais da hora que o Finder do Mac, todo o polimento do design da maçã merece ser enaltecido. O macOS vem sendo desenvolvido para as telas Retina Display que vem lá do Mountain Lion em 2012 com os MacBooks Pro, o que dá um refinamento visual maior nas animações e gráficos. Enquanto o Windows, se você rodar numa tela 4K nativa, vai ver a dificuldade que é enxergar os ícones e barra de menu sem antes fazer uma adaptação de zoom. Enfim, tem coisas legais nos dois, mas nesse ponto o macOS sai na frente na minha opinião. O que você acha? Aproveita e deixa um comentário aqui embaixo pra mim pra gente discutir e continuar esse papo por lá. Eu também preciso comentar sobre os softwares específicos de cada plataforma, porque no Windows a gente tem uma infinidade de programas e soluções, mas acaba que nenhum deles é realmente otimizado para o hardware em que está rodando. Imagina fazer um aplicativo para cada build de Intel, AMD, RAM com clock diferente, placa de vídeo que é lançada a rodo, enfim. No caso do macOS, isso já é um pouco menos trabalhoso porque saem praticamente 2 ou 3 linhas de MacBook por ano, mais um Mac e um iMac Pro com pequenas variações e mais uma torre de Mac Pro que, mesmo tendo várias opções de personalização com processador, RAM e GPU, ainda é bem menos que as opções com Windows. Esse lance de otimização é tão importante para o sistema rodar bem que o Final Cut X, editor de vídeo da Apple, que é bem famoso entre os videomakers por aí, roda faixa de vídeo em 4K nos MacBooks mais antigos, enquanto para fazer a mesma coisa com o Adobe Premiere, você precisa de uma máquina bem mais parruda, bem mais preparada. Claro que o processo de renderização pode levar mais tempo que uma máquina de preço e poder equivalente, mas isso entra no lance da otimização de todo o hardware que a empresa faz para ser possível rodar uma faixa de vídeo em 4K num notebook de 5 anos atrás. Se você pegar um notebook Windows de 5 anos atrás, provavelmente não vai funcionar nem o player do YouTube em 4K, muito menos instalar de boas o novo pacote da Adobe Cloud. Ainda sobre programas e otimizações, eu gosto de lembrar da minha época de faculdade. Eu sou formado em engenharia elétrica e eu lembro que alguns anos atrás, quem tinha Mac na faculdade vivia com uma máquina virtual ou bootcamp rodando, porque todos os softwares que a gente usava para modelagem de dados, criação de circuitos e modelos matemáticos eram exclusivos para o Windows. Hoje em dia é muito mais fácil encontrar suporte nativo ao MATLAB ou até mesmo a suíte de apps da Autodesk, mas nessa época
época, além de ser mais difícil, ainda era mais caro. Essa disparidade está bem menor hoje em dia, então se você precisa de algum programa, vai achar a solução para o seu problema, independente da plataforma que você escolher. Um outro ponto que eu preciso comentar nesse vídeo é sobre a possibilidade de configuração de uma máquina com Windows e outra com macOS. Isso afeta muito o que eu falei antes dentro da parte de otimização e compatibilidade dos sistemas, mas vamos ser sinceros, o Windows dá muito mais abertura para esse tipo de facilidade. Eu posso montar uma máquina com praticamente qualquer plataforma de processador, seja ela Intel ou AMD, misturar e combinar placas de vídeo NVIDIA e AMD, além de, claro, adicionar memórias RAM, HD, SSD e diversas outras possibilidades através das portas PCI Express que as placas-mães permitirem. No caso do Mac, ou eu monto um Hackintosh para ter essas mesmas capacidades, e daí eu vou abrir brecha para a otimização não ser tão boa quanto o Mac vendido pela Apple, ou eu pago mais caro pelas soluções que são comercializadas no site oficial. Notem que eu não estou falando aqui que o Windows é melhor só pelo fato de me dar essa liberdade, mas o fato é que se eu quiser executar uma tarefa específica, eu posso otimizar o meu computador para me dar o máximo de potência para aquela função. Sei lá, eu vou montar uma máquina para fazer umas simulações matemáticas bem específicas. Eu pego o processador AMD junto com placas de vídeo da NVIDIA para tirar o poder dos CUDA cores, adiciono uma porrada de RAM e SSD e tenho uma máquina Windows com o máximo de poder de cálculo por um preço bem menos absurdo que fazer o mesmo kit com as soluções já prontas da Apple com o Mac Pro. Que, claro, também tem um poder absurdo, mas provavelmente não tão otimizado para o que eu quero fazer. Enfim, é uma discussão que não tem uma resposta simples, mas que permite a gente identificar qual a melhor plataforma, considerando somente a finalidade da montagem daquela plataforma. Mas, antes de fechar esse vídeo e dar um resumo dos meus pontos, o que você acha disso tudo? Mac é melhor que o Windows? O Windows é melhor que Mac? Me fala qual você prefere e por que aqui nos comentários, beleza? Poxa, é muito complicado fechar esse vídeo com uma resposta simples, porque como eu falei durante o vídeo, depende muito do que você vai fazer com o computador. Se eu virasse pro Andrezinho lá de 2009, recém-chegado na faculdade, cheio de vontade de trabalhar com otimização matemática, dificilmente eu escolheria um Mac. Tanto que o PC que eu peguei na época foi um netbook da Acer, que além de rodar os meus programinhas, ainda era portátil pra caramba, dava pra levar pra faculdade sem nenhum problema. Hoje em dia eu tenho cada vez mais vontade de permanecer no ambiente macOS, porque tudo que eu preciso fazer no Windows já rola de fazer no Mac, e ainda tem o lance de conseguir um sistema mais redondinho e com a estabilidade necessária para executar minhas tarefas mais demandantes. Eu poderia até entrar no papo de software e tal, mas como eu falei no meu vídeo de transição, não tem nada que eu faça no Windows que eu não consiga fazer no macOS. Baixando um app aqui e outro ali na App Store, rola de fazer tudo. A real é que eu ainda uso minha máquina Windows para editar vídeos e jogar, coisa que no Mac é quase impossível, vamos combinar. Porque a máquina que eu tenho aqui é bem mais potente que o MacBook Pro de 2014 que eu estou usando. Esse Mac já tá meio cansadinho para trabalhar com audiovisual, mas poxa, é um Mac de 7 anos atrás. É normal que ele esteja cansado, né? Enfim, o vídeo de hoje é esse, tem uns links aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem um pouco mais dos equipamentos que eu comentei ao longo do vídeo e, claro, comprando por lá nos ajuda pra caramba. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me segue lá no Instagram, um abraço pra vocês e até a próxima. Ah, não deixa de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo, beleza? Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!